Então, César, chamando. Agora foi. E aí, Roberto? E aí, tudo bem? Tudo em paz. 7 minutos aqui. Então, tá bom, cara. Então vamos lá, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 79. E o tema de hoje é realidade ou imaginação? Então, vamos lá, né, cara? Vou te dar uma prévia aí do que eu tinha em mente quando eu estava pensando a respeito disso, né? E aí eu já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários, as suas primeiras elucubrações. Para usar a minha imaginação? Exatamente. Mas é o seguinte, cara, já faz um bom tempo que a gente vem discutindo, debatendo esse tema, né, do idealismo metafísico, e, né, a gente nadou um pouco aí nas filosofias perenes que abordam essa concepção, né, da mente ser a fonte, a consciência ser a fonte de tudo, ser aquela parte que não é possível de ser reduzida, né, ou seja, ela como fonte, ela não pode ser reduzida, você consegue reduzir tudo a partir dela, mas não ao se chegar à consciência, ao se chegar ao aspecto da mente, né? Então, por causa disso, eu muito venho pensado em relação, mas qual que é o papel da imaginação, né, nessa história toda? Porque a gente parte do princípio de que, pelo menos no mundo ocidental, é muito assim, né? De que a imaginação é uma coisa secundária, não tão importante. A gente gosta muito de jogar isso para o ambiente infantil, né? Ou seja, isso é coisa da imaginação. A criança que gosta de lidar com esse aspecto da imaginação, que não é muito importante. Enfim, o mundo concreto, o mundo material é de fato a arena onde as coisas acontecem, né? Então, o pensamento materialista ele é muito arredio em relação a reconhecer a subjetividade como uma importância fundamental. Muito pelo contrário, ele enxerga isso como um aspecto, assim, um efeito colateral, na verdade, do cérebro, que veio ao longo do tempo aí para nos ajudar a ser quem nós somos, mas não é o fundamental. A matéria já existia aí, o Big Bang, tudo existia já muito antes de nós. E aí, como efeito colateral da formação do cérebro, a gente acabou criando, né, tendo a imaginação, mas isso não é de fato algo importante. O que importa é o mundo objetivo, aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser pesado, medido, e isso fica para segundo plano. Porém, cara, dentro de todas essas explorações que a gente vem fazendo a respeito da filosofia da mente, a respeito da concepção da consciência, o que seria isso, cara, essas coisas são incompatíveis. Então, eu queria fazer um encaixe exatamente. Qual que é o papel da imaginação dentro desse cenário novo que a gente está tentando construir aqui em conjunto ao longo de tantos episódios, né? Eu influenciado pela filosofia do Bernardo Kastrup, se é que eu posso chamar de filosofia, acho que eu posso, ele é filósofo. Ele é PhD em filosofia, acho que eu posso falar que é a filosofia dele. E você também muito mais pelo lado da teoria integral, mas as visões se complementam, elas não são antagônicas, né? Então, eu fiquei pensando muito a respeito disso, e aí eu queria explorar isso contigo, porque, cara, se a gente for analisar a história, o aspecto histórico da humanidade, nós só somos o que somos devido à imaginação, né? A imaginação jogou a gente num patamar completamente diferenciado em relação às outras criaturas, aos outros seres. E nós vivemos dentro dessa metaconsciência, né, desse aspecto autorreflexivo de que estamos vivendo, obviamente, mas além dos animais, nós estamos pensando nas razões, nos porquês, nos motivos da gente estar vivendo do jeito que a gente vive e do que, assim, no final das contas, é feita essa realidade na qual todos nós estamos inseridos, né? Então, isso nos diferencia dos outros animais e vai criando camada acima de camada de ficções convenientes, em que o restante do reino animal, isso não é visível, não é aparente, né? Então, isso foi nos dando muita solidez e substância para criar um aspecto que até então a natureza desconhecia, né? Pelo menos aqui nesse planeta, que é a civilização, ou seja, né, camadas em cima de camadas de ficções que não existem no reino natural, né, ficções do tipo dinheiro, ficções do tipo cidades, né, ou seja, formas de se organizar coletivamente, né, que servem para que a gente consiga criar cada vez mais complexas formas de interação e de cooperação, mas tudo devido ao quê? À imaginação. E não a outras circunstâncias naturais que você observa no reino animal, que também eles se organizam em sociedade, né? Existe isso, não é só uma condição humana, obviamente, né? Existem aspectos sociais em vários tipos de animais, insetos, inclusive, né? Você tem as formigas, as abelhas, que se organizam muito bem
dentro desse aspecto, mas é muito previsível, né? Então, o reino natural é muito caracterizado pela previsibilidade e pela repetição de comportamentos, né? E o ser humano também tem, né? Obviamente, como somos parte da natureza, mas a gente adora fingir que não somos, né? Que a gente não faz parte desse reino. Também possuímos esses aspectos, mas existe um outro lado que ele vai mais além, a imaginação, no meu modo de entender, faz parte disso, né? Yuval Harari, ele menciona a respeito dessas ficções e de como que a cooperação ela pode ocorrer justamente por essa nossa capacidade de confiança, e a imaginação também, eu acho que ela faz parte disso. Então, eu queria discutir isso contigo para ver até que ponto a gente pode inverter, né? Ou até que ponto faz sentido inverter, de, na verdade, a imaginação ser a fonte de tudo, né? E como um estado mental, ele é inegável, ele existe, ele está ali, presente, mas também, além disso, eu gostaria de mencionar, ou pelo menos de explorar contigo, essa questão de que é um estado em potencial também, né? E encontrando as circunstâncias corretas, ele é concretizado naquilo que nós chamamos, né, de universo material, mas é muito entre aspas, porque a gente vê que cada vez mais matéria e mente são coisas muito mais associadas do que a gente normalmente imagina, né? E o papel, por exemplo, nosso de ser, ao passo de sermos co-criadores, né? Tudo que nós conhecemos em termos de tecnologia foram construções nossas que vieram a partir de onde, né? De nosso pensamento, de nossa imaginação. Como é que a gente altera essa relação com a realidade e sai dessa visão esquizofrênica de que achar que o mundo da imaginação não presta ou ele é secundário, não interessa muito, o que vale aqui é o mundo concreto, externo, sendo que tudo foi originado de lá, da mente, da consciência, né? E outra, tudo de bom e tudo de ruim também, né? Porque, como a gente também já abordou em outro episódio, né? A nossa mente é nosso céu, é nosso inferno, tudo aquilo que não presta também teve origem lá na mente, né? E a gente concretiza isso muito infelizmente, com tudo que a gente conhece como negativo. Guerras, crimes, violência de todas as formas também tem origem lá na mente, né? Então, como é que a gente vai lidar com essas situações, dando um novo panorama a respeito da imaginação, quão importante isso é e de que forma que a gente pode ter uma relação mais saudável com o aspecto imaginativo, né, cara? Então, é mais ou menos isso que eu queria abordar contigo, já te passo a bola, pode falar à vontade. Excelente esse preâmbulo aí, e te ouvindo, eu fiquei pensando no seguinte, muito provavelmente, essa depreciação, principalmente do lado ocidental do mundo, tá? A parte imaginativa, deve ser porque ela está vinculada à subjetividade, e a subjetividade é tudo que o materialismo nega. Então, na hora que ele vem, toma conta há 300 anos e assume o controle da sociedade, a realidade é isso, tudo que não entra nessa caixinha é colocado em segundo plano. Você colocou muito bem. Tudo o que a gente acaba concretizando é imaginado antes e depois vem à tona. O que os materialistas, o que as pessoas que depreciam a subjetividade argumentam? Elas só lembram da parte negativa. Tudo que é bom e positivo é colocado, é esquecido, não é trazido à baila para a discussão, né? Provavelmente, antes da Revolução Científica, antes do Iluminismo, a gente deveria conviver como sociedades bem melhor com relação à imaginação. Talvez não imediatamente antes, na Idade Média, mas bem antes, 2000 anos, quando não havia intermediário entre nós e o profundo e a consciência cósmica, era mais fácil, provavelmente a gente lidava mais. O que aconteceu? Estou chutando agora, já estou fazendo aquilo que você se propôs, vamos pensar junto, né? Quando entra a ciência na jogada, há 300 anos, quando as ciências formais foram consolidadas e a realidade passou a ser tudo que é material e o subjetivo colocado em segundo plano, o pêndulo virou para o outro lado, tudo que era imaginativo e o aspecto negativo dele acabou sendo prevalente. Então, o que acaba sendo destacado? Tudo que é vinculado à imaginação que seja disfuncional, que não serve para a gente funcionar bem. Tudo que serve para a gente funcionar bem é colocado em segundo e terceiro plano, mas não tem o valor que deveria ter. O que está acontecendo? Eu acho que discussões como essa que a gente está tendo, expoentes como Castro, Ken Wilber e todo mundo, está trazendo de volta o quê? De acordo com a elevação do grau, nível e qualidade de consciência, vem junto com a maré, vem tudo isso. E junto com a valorização da mente e de tudo que ela tem por trás, a imaginação, a emoção, o sentimento, tudo virá à tona junto, tudo indica, e a gente deverá conviver melhor.
Mas é claro, o choque é inevitável. O pessoal da teoria integral chama isso de uma parte do que eles chamam de as guerras entre culturas. Existe uma cultura que é a cultura científica, dogmática, que não se abre para nada que seja subjetivo. E a gente já conversou várias vezes sobre isso. Mas outras pessoas já perceberam que não dá para encaixar a realidade sem levar isso em consideração. Eu tendo a crer que com o nosso crescimento e as pessoas crescendo e grupos humanos, massas críticas chegando a níveis maiores de consciência, a gente vai trazer esse pacote junto e a imaginação estará lá. Eu gostei muito da tua colocação como imaginação, como um potencial latente em si, como parte integrante do nosso self, do nosso ego sadio, que nos leva a dar saltos e nos leva a ser a criatura prevalente do planeta, independente dos malefícios que a gente traga. Tudo que a gente criou, primeiro foi imaginado. É sensacional isso. E assim, o que é impressionante, porque eu acho que como você mencionou a ciência, né, cara, acho que o próprio iluminismo, ele veio reforçar, né, com forma de organizar essas formas essa nova forma de pensar, né, que veio através do pensamento científico, né, dessa ideia da descrição, né, cara, e a gente já abordou também isso em outro episódio, que é a confusão entre a descrição de algo e o algo em si, né. Então, a gente passou a descrever a realidade com precisão, né? Ou seja, a matemática, a ciência, foram formas que a gente foi criando de descrever essa realidade de forma precisa, né? Então, o que é interessante, por exemplo, né? Você foi parar para pensar a respeito disso. Você vai pegar uma bagagem, a nossa percepção a respeito de peso existia, mas não era preciso, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu pegar essa mala aqui, ela vai estar mais pesada do que aquela outra. Então, existe um senso de valor ali, de que eu estou percebendo que há diferenças. Porém, o que fez a ciência, a tecnologia também, né, como consequência do pensamento científico, nos proporcionou a precisão. Então, ou seja, que essa mala aqui pesa 53 quilos e aquela lá pesa 18. Né? Então, essa precisão, que é a descrição que você tem a respeito da realidade ali existente, foi aos poucos ganhando tanto peso na nossa sociedade, ganhando tanta importância, que a gente foi esquecendo aquela impressão inicial de que você também era capaz de diferenciar uma coisa com a outra, embora não fosse tão preciso, né? Então, eu acho que o que a ciência faz conosco hoje em dia, né, e aí também a gente já falou a respeito disso, por causa desse sucesso estrondoso da ciência e da tecnologia, né, que inegavelmente nos proporcionou avanços e melhorias de qualidade de vida tão grandes, tão inquestionáveis, que a gente passou a esquecer esse aspecto mais primal, né, de que havia ali, né, essa questão de você perceber as diferenças, né, de uma forma não precisa, e a renegar isso não presta mais, porque se não pode ser medido, se não pode ser quantificado, então não existe. Né? Isso é uma frase bastante repetitiva, inclusive, né? E acho que recai muito nisso que você está me dizendo, né, de que realmente, então isso não presta mais, né, e o que vale agora é a matemática, é a precisão, é aquilo que eu consigo medir e mensurar. Como não consigo medir e mensurar, e como o mapeamento da consciência, né, os aspectos interiores, pelo menos no mundo ocidental, é caótico, né? É caótico, se confunde muito mente com consciência, o que é inconsciente com o subconsciente. Lógico que existem as ciências que envolvem a psicologia, né? Você tem a ciência, a própria psicanálise e a neurociência também estão estudando a respeito disso, mas ainda é muito confuso se for comparar com o pessoal lá do Oriente, né, cara? Você pega o brahmanismo, o jainismo, o hinduísmo, que já estudam, já exploram, já mapeiam esse campo subjetivo há muito tempo antes de nós, que possuem linguajar ou concepções ou formas de lidar com esse aspecto interior, que o mundo ocidental foi muito infeliz em não lidar com ele. Né? Eu acho que você tocou a palavra-chave aí, eu acho que é medição, a precisão e a medição, né? Como você falou, antigamente, antes dos equipamentos, antes da gente criar os mecanismos de medição, visualmente, tatilmente, a gente conseguiria fazer algumas distinções. Não talvez com a precisão que uma trena, que uma balança nos dê, mas conseguíamos fazer. No momento que o iluminismo vem, eu consigo medir tudo, chegou o Isaac Newton, ele consegue medir tudo, legal. Tudo passou a ser medido por essa medição, essa barra de medida, extrapolou-se para o universo, para o cosmos, tudo. Criou-se leis universais, né? E algumas delas funcionam verdadeiramente bem até segunda ordem, mas, inclusive o homem, você tem tal altura, tal peso, teu coração pesa tanto, tal, mas toda a parte interior passou a ser irrelevante, problemática. É o que o pessoal da teoria integral chama.
Quando entra no interior, em que para eu saber eu preciso consultar a pessoa, aí entra o subjetivo, aí perde-se o controle. Uma das coisas que a ciência gosta muito é controle. Se eu posso medir, eu posso controlar. Exatamente. Como é que você controla a mente? Como é que você controla Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Os cientistas radicais, materialistas, odeiam a expressão ciências humanas. Não, antropologia não é ciência, não, arqueologia não é ciência, psicologia, isso não pode ser ciência. Mas é um estudo sistemático do interior com toda a sua subjetividade, via comparação, via empirismo, como a própria ciência é. Mas eles não admitem. Eles se fecham o interessante é que nem percebem. A realidade deles é menor. É muito menor do que o tamanho da verdadeira realidade quando a gente coloca toda a parte interior, individual e coletiva. Imagina, você falou agora há pouco do Yuval Harari, que nos livros dele ele coloca isso. Como a gente foi capaz de criar mercado financeiro, dinheiro, países, todas essas questões. Tudo isso não é material. E a gente vive em função disso. Olha, só a questão do dinheiro e dos países, ou a questão dos idiomas, a questão das fronteiras, nada disso é concreto, real. E todos nós... E funciona. O que a gente criou? A gente criou uma coisa chamada semáforo. E, por convenção, o mundo inteiro aceita. Quando não aceita, é punido com multa, com uma série de coisas. São convenções, todas imagéticas, todas do interior nosso, que a gente criou para poder conviver melhor. Os materialistas não conseguem entender. Não é difícil entender. Não encaixa no molde. Eles têm que trocar de molde. Enquanto eles não trocarem de molde, não vai dar. Vai ser uma discussão eterna, não vai ter fim. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é importante também, cara, essa altura da nossa conversa, é fazer uma distinção, desculpa, entre alguns aspectos normalmente confundidos com a imaginação, porque, obviamente, recai nisso que eu falei anteriormente, a respeito dessas confusões todas em relação ao que acontece interiormente, né? Então, por exemplo, diferenciar imaginação, por exemplo, ou verdade de mentira, né? Mentira de ilusão, porque coisas que normalmente nós confundimos, né? Então, aliás, inclusive, a verdade dá para fazer um episódio só sobre... Já falamos, né, sobre a morte da verdade num episódio anterior, e dá para falar um episódio inteirinho só sobre esse conceito, né, cara? Mas o quão é importante diferenciar uma coisa da outra, né? Então, acho que a imaginação é um exercício muito útil, né? Se pegar o contexto da palavra, pelo menos em português, que é imagem e ação, né, cara? De que essa nossa capacidade de criar narrativas, sejam elas ilusórias ou não, né? Enfim, é uma narrativa, não importa, né? Tanto é que os mitos surgiram a partir daí, né? Tem todo um histórico que faz parte intrínseca da nossa evolução enquanto criaturas inteligentes. A imaginação sempre esteve presente, e tudo surgiu a partir daí. Obviamente que, se a gente for falar de mitos, né, existe toda uma linguagem, uma concepção muito diferente da analítica, da imagem que a gente utiliza para classificar as coisas hoje em dia, que é também fruto, né, ou herança aí do iluminismo e do pensamento científico. A gente tem que separar que são coisas diferentes. Mas, de qualquer maneira, tudo surgiu a partir daí da imaginação. A mentira é interessante porque também é um tipo de narrativa que você cria, mas com um intuito específico de enganar os outros. Você não está a fim de dizer a verdade ou de expressar a verdade, então você cria uma narrativa também imaginária, né, mas com o intuito de se dar bem ou de passar uma imagem diferenciada daquilo que de fato ocorreu. E a ilusão, cara, eu vejo como uma coisa que não é proposital, né? Existe o auto-engano, né, quando você mesmo se engana a respeito de algo, e tem o engano coletivo, quando mais de uma pessoa, né, ou às vezes até uma cultura inteira, né, uma civilização inteira, pode estar enganada a respeito de vários aspectos do reino natural, né, os vários aspectos que compõem a realidade, por causa de inúmeras falhas, erros de interpretação, julgamentos falhos, enfim, aspectos culturais que são muito complexos, que podem enobrecer a verdade de fato que está por trás de todas essas confusões, né? Então, eu acho que a imaginação participa de tudo, por exemplo, mas dependendo de como você a usa, a imaginação vai ter efeitos benéficos ou maléficos, vai variar de acordo com as circunstâncias, né? Ela é um conceito, acho que, pegando o que você falou, eu acho que ela é um conceito amplo o suficiente que tem
subgrupos e temas dentro delas que podem ser desenvolvidos. E todas acontecem ao mesmo tempo. Sim. A mentira sempre existiu, não existe sociedade sem mentira. O auto-engano é prevalente, está ali o tempo inteiro. A construção de narrativa sempre acontece. Olha que interessante, o que deve ter acontecido. Agora vamos elocubrar aqui. Tirando os momentos em que a gente está, que qualquer pessoa está totalmente focada em alguma atividade, no momento que ela não está, a mente está trabalhando. Geralmente ela está simulando diálogos passados ou futuros, muitas vezes associado com imagens. A gente está ouvindo a voz, eu estou lá falando com você, depois que a gente falou, estou reproduzindo o que a gente está falando, nós estamos vendo. Ela está sempre presente. Ela só não está presente quando a gente está focado. Então, sempre esteve ali. Então, olha só, alguém no passado, ou alguém no passado, percebeu isso. Caramba, olha só, está sempre a mente funcionando, vou parar para observá-la. E aí surgiram as práticas contemplativas de meditação, mas percebeu isso. A parte imagética está sempre lá presente. Inclusive, tem vários trabalhos muito legais de pessoas cegas que descrevem, quando saem do corpo, uma série de atividades concretas, porque elas viram, não com os olhos da carne, como diz o Ken Wilber, mas com os olhos da mente. Então, é outro tipo de faceta da mesma realidade. Exatamente. Tem que colocar. Agora, como tudo a gente também já percebeu, existem o aspecto saudável e o aspecto não saudável, o aspecto disfuncional, que também sempre existirão, e é o que a gente tem que levar. Cada um de nós é um universo em particular, e em sociedade formamos e dissolvemos o universo o tempo inteiro. Mas eu acho que o que fica claro, pelo que a tua colocação e a proposta da discussão é, a realidade sem ela fica muito pobre. E, considerando-a, e trazendo-a para a discussão, e expandindo esse potencial, explorando esse potencial, ela cresce muito mais. Ela cresce muito mais. Exatamente. E o quão maluco eu coloquei no texto, inclusive, descritivo, que a gente possui uma relação esquizofrênica com a realidade, né, cara? Porque geralmente a gente tem, isso eu ouço, cara, no dia a dia, assim, muitas pessoas, agora você está filosofando de forma pejorativa, né? Como se você pensar a respeito dos aspectos mais profundos da vida fosse uma coisa, sabe, idiota, uma perda de tempo. É muito maluco isso, né? Sendo que, sabe, se a gente não fizer isso, pelo amor de Deus, a realidade por si só, olha, fica muito sem sentido, né? Não há sentido, assim, bom, pelo menos para nós, né? Tem muita gente que convive muito bem com isso, mas eu acho que, como você disse, empobrece muito, né, a interpretação da vida. Né? Fica realmente muito pobre e para mim, pelo menos, não explica em nada, né? Bom, o Bernardo Kastrup profundo crítico do materialismo, e ele fala, né, que realmente escreveu um livro falando que por que o materialismo é uma besteira. É o título do livro dele, né? Então, e ele é bastante convincente em dizer, às vezes até de uma maneira detalhista demais, para o meu gosto pessoal, né? O quão errônea é essa visão de mundo, né? E quão falha ela é, né? Então, bom, enfim. E pensando no que você falou agora, a depreciação do filosofar em si, né? Do buscar a verdade, buscar a sabedoria por meio do pensar, do debater ideias e tal. Isso é colocado em segundo plano por várias razões. Primeiro, para quem está num nível muito baixo de consciência, o que importa é a sobrevivência. É o quadrinho 1, quadrinho 2 da pirâmide de Maslow. O que importa é se eu tenho comida, se eu vou conseguir dormir hoje, se eu vou ter o básico. O resto, você vai me dizer, a filosofia, a irmandade, não venha com esse papo para mim. Lembrando que 60% da humanidade está aí. Segundo lugar, essa filosofia não vai me trazer dinheiro, não vai me trazer bem-estar, segundo as pessoas dizem. Terceiro, requer um estofo, requer um grau de educação, de formação, de pensar anterior, que se não vier à tona, fica superficial. Muitas das conversas que a gente vê hoje em dia são muito superficiais por falta de bagagem, não é porque a pessoa é ruim. Mas o pior, que talvez seja um produto, um produto colateral do avanço da digitalização da informação e das redes sociais. Todo mundo se entrincheirou na sua verdade. Então, a minha verdade, o que importa, para que eu vou discutir? Fica com a sua, que eu fico com a minha, a gente se encontra onde elas não colidam. Então,
E acho que também tem uma coisa que acho que participa disso também que você está mencionando, que é a nossa incapacidade de conversar. Né? A gente perdeu isso. Né? Não que a gente sempre teve isso, eu acho que a gente sempre foi muito carente em relação a essa habilidade, né, de trocar ideias e de discutir ideias, né, e não pessoas. Geralmente a gente faz o contrário. Né? Então, não há nem a habilidade linguística ou a habilidade comportamental para se colocar numa mesa e discutir decentemente, de forma educada e respeitosa, sobre uma infinidade de assuntos. Né? Então, assim, isso é um problema também para a gente. Eu estudando movimentos históricos, eu acho que talvez no passado eu fosse um pouco melhor, porque as distâncias eram maiores e a gente se deslocava, éramos obrigados a ficar mais tempo juntos, passávamos mais tempo juntos pelas circunstâncias. A velocidade e a quantidade de distrações, que é uma coisa que você chama sempre a atenção, hoje faz com que a gente não dedique tempo a ponderar, a escutar, a dividir, mesmo porque, de novo, como tem tribos, todas as tribos possíveis e imagináveis são localizáveis e de fácil acesso, eu encontro quem pensa igual a mim muito facilmente. Eu não preciso debater. Para que eu vou me desgastar tentando pensar por que eu deveria ter outra opinião diferente da minha? Não, eu fico entrincheirado onde eu estou. Isso também empobrece muito a vida e a realidade das pessoas. E tolhe essa parte imaginativa interessante. Só para me ocorrer agora, já te passo a bola, falando da parte terapêutica, nosso grande Carl Gustav Jung, ele reinventou, segundo algumas pessoas, ele pegou uma parte do que os alquimistas faziam e chamou de imaginação ativa. Isto é, o ego está lá tentando se impor o tempo inteiro. Se você consegue fazê-lo baixar um pouco a bola e deixar com que as imagens venham à mente do teu inconsciente e registrá-las de alguma maneira, pintando, escrevendo, desenhando e depois pensar sobre elas, é uma das maneiras de facilitar a função transcendente, que é trazer o inconsciente para o inconsciente e fazer isso. Ele chamou de imaginação ativa. Pois é. Olha que importância isso tem, a gente menospreza, né, cara? Era uma parte fundamental da terapia. Via um terapeuta ou uma pessoa bem treinada é capaz de parar, ponderar o que está vindo à minha mente, por que essas imagens surgiram agora, por que isso me incomoda, por que isso me excita. É um trabalho pessoal interno, muita gente se dedica a isso e cresce. Né? Agora, tem que ter esse estofo, tem que ter essa distinção, tem que ter essa disposição para partir para isso. Tem todos os aspectos que eu gostaria de abordar, cara. E um está relacionado a uma coisa que você já disse e me deu um insight, então preciso lembrar dele e vou colocar à parte. O outro é uma coisa que você ainda não falou, mas eu acho importante a gente discutir aqui que está relacionado a isso. Então vamos ao que você falou primeiro, depois, se eu não esquecer, volta a esse que você ainda não mencionou. Me ocorreu agora, cara, como você mencionou justamente que o nosso aspecto mental ele é caótico, a gente não domina o nosso próximo pensamento e isso qualquer um pode verificar ao se tentar fazer meditação pela primeira vez. Existe todo um fluxo de pensamentos que o tempo todo ele ocorre, ele brota, ele surge, né, como uma base, parece que da nossa existência, ele estaria fluindo e brotando o tempo todo, né, e a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, aquelas pessoas mais controladoras, né, ou que acham que a vida deve ser controlável, né, ou se sentem impotentes diante da realidade, né, quando acontece as coisas mais naturais do mundo, por exemplo, a morte de alguém, doente querido, enfim, coisa que a gente não tem o menor controle, parece que tudo cai por terra, mas não param para pensar o tempo todo que, enfim, isso está ocorrendo o tempo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que existe uma camada subjacente, né? E aí vai ao encontro daquilo que o Castro advoga, que o brahmanismo advoga, né? Que o hinduísmo advoga, de que há uma consciência como fonte de tudo, como origem de tudo, o tempo todo produzindo, né? Ou seja, vindo coisas, imagens o tempo todo, mas as coisas só tendem a se concretizar naquele aspecto que você falou, quando você para e foca. Né? Ou seja, o foco, ele parece que ele elimina o ruído, né? E dá vazão para que algo se concretize, seja no aspecto individual, seja no aspecto contextual ou coletivo. Né? E aí, isso eu menciono também no texto descritivo deste episódio, que são as condições apropriadas, as condições propícias para que esse aspecto da imaginação se torne real, né?
real, e aí também esse real entre aspas, porque já estamos, né, questionando o que é real, o que é imaginário, e de repente é tudo uma coisa só. Mas, assim, em termos de concretude, de solidez, é preciso que haja condições para tal, né? Então, sejam condições tecnológicas, sejam condições teóricas, inclusive, né? Como é que você, por exemplo, cria uma máquina do tempo, né? Teorias a respeito existem já, mas assim, não existe tecnologia, né, para produzir isso, né? Pelo menos na atualidade. Condições econômicas, né? Muitas vezes não existem, né? Todo mundo gostaria de morar numa casa bonita, linda, maravilhosa, mas não existem as condições econômicas para tal. Contextuais, muitas vezes, para que a gente torne algo real, a gente precisa da cooperação de vários seres humanos indo em uma determinada direção, e é isso que as empresas fazem, né? Como organizações, você consegue colocar todo mundo para trabalhar um objetivo específico, né? Que é um norte, que é um foco, né? Não deixa de ser um foco, mas é um foco coletivo. Então, muitas vezes o que diferencia a imaginação da concretude daquilo é justamente o contexto. Há contexto para tal? Então, beleza, a coisa tende a ser concretizada. Não há contexto, então, por enquanto, fica só na imaginação mesmo. Quem sabe um dia essa coisa volte a acontecer, né? Então, eu pensei isso quando você falou, e eu já estava esquecendo, ainda bem que eu relembrei. E nesse contexto, a gente abre o leque, e o que é esse contexto? Recursos humanos, recursos naturais, recursos tecnológicos, condições psicológicas, uma série de coisas. Quantas coisas foram imaginadas e só puderam ser concretizadas quando havia os recursos físicos, mentais, tecnológicos, uma série de coisas. Tá lá. Galileu, quantos desenhos e esboços Galileu fez de helicópteros, de equipamentos voadores que só puderam ser concretizados anos depois? O potencial está lá. Mas uma coisa que você falou que é muito legal, que a gente falou hoje sobre o foco, né? Eu estava vendo uma palestra de um cara, não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um professor, ele tem um curso muito bacana na internet, 50 lições, depois eu te passo. Na lição 13, ele fala o seguinte: todos nós, em vários momentos da vida, nós vivenciamos uma coisa que em inglês eles chamam de flow. Você entra naquele aspecto, um músico, ele está lá, de repente ele vai, o tempo para, ele está fazendo aquilo. Um escritor está fazendo aquilo, você está lendo alguma coisa. Todos nós, em qualquer aspecto, aquilo que a gente faz bem, ninguém tem só uma habilidade, a gente tem várias. Talvez a gente não seja todos como Mozart, né? Mas todos temos. Quando a gente consegue a medida certa de o momento, a atenção, a dedicação, pá, e a coisa vai, para tudo. É como se fosse aqueles cinemas de amor mágico, né? Que tudo fica em câmera lenta, só você está ali. Isso é genial, isso existe. Pede para o materialista explicar isso. Jamais conseguirá. Então, é essa sacada. Imagina muitas pessoas se permitindo entrar nesse flow, nesse movimento coletivo em prol do indivíduo e da coletividade, da sociedade em geral. Quantos avanços a gente não sabe? Por isso que talvez explique-se que algumas vezes alguns avanços se dão em saltos, porque são momentos que se reúnem as condições econômicas ótimas, como você falou, o contexto, puf, a gente conseguiu. E não é sempre que isso acontece. Não é sempre que acontece. Porque a gente passa a maior parte do tempo, como seres humanos, em conflito. Consigo e com os demais. Mas você percebe, muitas vezes nesse próprio conflito mental, né, que é esse furacão, né, essa tempestade de ideias, de pensamentos, de emoções que estão ali borbulhando o tempo todo, e você não tem o menor controle, né? Desculpa, percebendo isso, olha só como a gente é genial às vezes. Percebendo isso, a gente cria nas organizações uma experiência chamada brainstorming, isto é, vamos criar artificialmente essa tempestade para buscar soluções. Aqui não tem filtro, aqui não tem limite. Vamos lá. E que fantástico, né? Porque assim, onde é que a gente vai buscar isso? Na imaginação. Não é na realidade. A realidade em si não tem essas respostas. Você tem que buscar na fonte, né? Então... Sem censura. Solta aqui, depois a gente vê se é factível ou não. Sem censura. Olha, exatamente. Alguém percebeu que isso era benéfico, né? Exatamente. Então, mais uma vez, é um reforço dessa ideia de que, na verdade, é a mente ou a consciência que é a fonte de tudo e não o contrário, né? Que é impressionante. Esse é um aspecto que eu queria mencionar contigo, né? Que eu acho que é importante e acho que a gente nem explorou ele direito. Eu acho que merecia até um episódio só para a gente falar sobre isso daí, cara. Mas um outro que eu acho que é muito legal e é pertinente em relação ao que nós estamos explorando hoje, que é a questão de nós sermos co-criadores, né? Então, obviamente, aqui a gente vai entrar num aspecto que... eu sei que é um terreno delicado, mas é a questão do aspecto divino ou do profundo, que, né, no livro Semedeiros de Vida ele aborda, né, pelo menos os guias extraterrestres abordam
o que seria Deus, né, a concepção de Deus como profundo, que é esse aspecto da criação em si, né? Ou seja, o universo material ser a criação de uma mente cósmica universal, né, que acabou criando tudo que existe, e nós, como co-criadores, mas, obviamente, uma miniaturização dessa mente universal, uma dissociação com poderes limitados em comparação a essa consciência muito maior, também temos esse poder por consequência, né, de criar as coisas, né? Então, por exemplo, um automóvel, né? A gente juntou forças, várias pessoas pensando a respeito de algo, engenheiros, né, designers, né, todo um grupo de pessoas que se predisporam a sentar e inventaram um carro, né, e o carro sai, né? Então, as condições econômicas, os contextos, as possibilidades tecnológicas envolvidas e a imaginação das pessoas presentes naquele projeto para fazer aquilo acontecer e criar vida, né? Então, nós, como partes dissociadas, né, ou os seres dissociados, né, ou as consciências dissociadas dessa consciência maior, dessa consciência transpessoal, também temos, de uma forma limitada, capacidades para também construir e co-criar, e isso é aumentado quando a gente faz o quê? Quando a gente coopera. Quando há a cooperação, isso é ampliado, né, cara? Então, o quão importante é a cooperação também nesse processo para que a gente consiga fazer a diferença no mundo, né? Não, genial, genial. E te ouvindo, me vieram assim os passos necessários. Estamos observando a realidade, uma realidade que está exposta. E estamos sempre pensando, o que podemos fazer para vivermos melhor? Tirarmos o melhor eu vou completar a frase que a maioria das pessoas não faz, sem destruir a casa, sem destruir o que está usando e fazendo usufruto da melhor maneira possível, de maneira renovável. E aí a gente começa a fazer o quê? Pensar em como se locomover mais rapidamente, como enxergar mais longe, como ouvir melhor, estendendo os nossos sentidos e criando essas condições para que a gente viva melhor em sociedade. Produtos e consequências desagradáveis e efeitos colaterais, maneiras mais eficientes de acabar com o inimigo. Então, criamos armas, criamos bombas, criamos uma série de outras coisas. Parece que faz parte do pacote nosso desse planetinha aqui. A gente está nesse nível e a gente acredita que todas as criaturas ditas inteligentes passaram por esse momento de alguma maneira ou outra. Quem não passou, sucumbiu. E a gente ainda corre risco. É a minha famosa fase de brincadeira. Se sobrevivermos a nós mesmos, o futuro vai ser espetacular. Mas a premissa existe ainda, né? Mas é o que você falou. Partindo da observação, a gente consegue colocar a caixola para pensar, não individualmente, mas coletivamente, para o benefício individual e coletivo. O problema é que, enquanto os coletivos ainda forem dissociados, a gente tem esse problema de disputa, países, fronteiras, empresas, famílias. Tem um aspecto tribal, que aí a teoria integral ela tem uma sacada genial para isso. Por mais avançado que a gente esteja, por mais elevado que seja o nosso nível de consciência, ele transcendeu e incluiu todos os outros. Então, o aspecto tribal ainda está lá. É que a gente está enxergando de cima e tem ele sob controle. Mas quantas vezes vem aquele vulcão de dentro para fora, aquela raiva que transcende tudo e a gente só percebe depois que veio? Ele está lá. A gente não matou ele, todos os aspectos. A minha tribo é a minha família primeira. O que acontece? Toda a vizinhança, todo mundo se conhece, somos todos amigos, o Zezinho, dono da feira, o Joãozinho, dono da padaria, ele me vende fiado, beleza. Até o dia que falta gás, falta comida e tal, as pessoas vão lá e invadem aquilo. Elas invadem aquilo. Na hora do vamos ver, viram bichos irracionais. Exato. Eu primeiro, depois minha família, depois... Tá tudo lá. Tá tudo lá. Quando eu falei do aspecto co-criador, assim, a gente co-cria, né? Ou a gente cria tudo aquilo que é de bom e de ruim, né, cara? Então, tudo é fruto de nossa imaginação, né? Sejam as guerras, as atrocidades mais absurdas, até as coisas mais maravilhosas, né? Como você mencionou, a arte, né? A pintura, a música, enfim. A gente cria... E olha só, a gente foi tão longe, a gente foi no Big Bang. E a gente cria... Outro dia saiu uma foto de uma estrela, supostamente 13 bilhões de anos, bem perto lá do começo. Olha que coisas fantásticas. Tem gente pensando nisso. Eu e você não estamos lá fazendo isso. A gente está fazendo... Cada um está fazendo a sua parte de certa maneira, mas elevando o nível de consciência e de conhecimento da humanidade. Isso é muito legal. Essa é a parte boa nossa, né? Da parte colaborativa.
O aspecto negativo a gente não vamos deixar para outro dia, para conversar. E olha só que interessante também, cara, porque assim, tem um aspecto que você mencionou a respeito da música, né, das artes em geral, né, que também, como tudo que a gente está falando aqui, também advém da imaginação do artista, né? Como que isso foi sendo deturpado ao longo do tempo, tanto é que a gente tem uma indústria da música, a gente tem uma indústria das artes, né, que hoje em dia acaba mutilando, né, ou deturpando demais assim o sentido inicial que as artes, pelo menos, nos passam, nos transparecem, né, do seu valor, que é justamente de a essência do artista estar ali presente, né, de corpo e alma, né, aquilo que ele tinha a intenção de ser produzido, que fosse produzido de fato com a menor distorção possível, né? E o que acontece hoje em dia? Com a indústria da música, por exemplo, você não leva mais isso em consideração, ou seja, é a versão materialista sobre um aspecto artístico que inicialmente, acho que nunca teve nada a ver com materialismo, né? Sempre teve a ver com o idealismo, que é você justamente se basear no que está externamente ocorrendo, ou seja, fatores sociais, fatores culturais, e a partir daí gerar uma música, né? E não o contrário, ou seja, não, artisticamente, o que aquele artista tem a dizer? O que ele tem em termos musicais para passar para os outros, né? E aí, assim, as pessoas terem a liberdade de poder escolher, não, realmente isso eu vou comprar, isso é de fato uma mercadoria que eu vou investir dinheiro nisso, eu vou comprar porque vale a pena, né? Porque é bom, de fato, e não porque existe uma indústria que se baseou em contextos externos e não interiores para gerar algo artificialmente, tanto é que não tem a mesma qualidade mesmo, né, cara? Vamos ser sinceros. Porque foi baseado em um fluxo inverso, né? Ou seja, não partiu do aspecto interior do artista para que isso fosse manifestado. Se partiu do que está no meio externo ou no meio manifesto para tentar vender sem estar com essa substância presente, que é a substância subjetiva do artista ali presente, foi criada artificialmente e por isso padece ou carece de qualidade. Né? Perfeito. Eu acho que você, poxa, consegui visualizar. Olha, eu consegui usar a imaginação e visualizar. Todos nós, com maior ou menor talento, com maior ou menor intensidade, sentimos esse impulso que vem de dentro para exteriorizar aquilo que a gente crê que é belo, que faz bem para nós, né? E a partir do momento que a gente cria isso, cabe aos outros avaliar se as toca ou não e com que grau de profundidade, se é bonito ou não, antes até de investir o dinheiro ou não. Eu gosto ou não gosto, e depois eu começo a me mexer. O que você falou, sabe a ideia que me veio? Pasteurização. No momento que a indústria entra, existe uma fórmula. Isso aqui venderá, fará sucesso, e nós aqui que controlamos isso, conseguiremos êxito nessa coisa, independente da qualidade, não importa. Inclusive, até dizendo o que será veiculado e o que não será veiculado. Exatamente. Vai perdendo um pouco essa... Talvez a digitalização nos abriu portas que antes não existiam. Antes, a literatura, uma seara que a gente entrou, dependíamos muito das editoras estarem disponíveis a assumirem os riscos de pegarem os nossos manuscritos e publicar. Hoje não. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode publicar o que quiser numa rede social. Isso democratizou, de certa maneira, no bom sentido, esse espaço. Cada um que admire o que quiser. Isso é muito legal. Tá indo contra um pouco essa pasteurização industrial, que é genial, né? Todo mundo pode veicular a sua imaginação, para o bem ou para o mal, né? Isso, mas aí está justamente a crítica que a gente está fazendo nesse episódio, que é justamente como se externaliza ou vincula essa coisa que intrinsecamente ela é interna, ou ela é subjetiva, ou ela é mental, ou ela é consciencial, a um processo final e que ele só seria legítimo se tivesse conexão com esse aspecto consciencial original, né? E não tem. Na verdade, ele é criado artificialmente para vender, né, devido a circunstâncias temporais, culturais, etc., porém desvinculado desse aspecto original que daria legitimidade a essa arte. Aí a gente poderia, talvez, falar de arte propriamente dita, porque seria a expressão real do artista, né? Seja artista qual for, cara, escultor, pintor, músico, não interessa. Mas por não ser produzido a partir daí,
e sim a partir de uma necessidade industrial barra monetária, barra econômica, a coisa fica realmente mentirosa, cara. Assim, se a gente for considerar esse aspecto... É uma maneira legítima de olhar. Você me fez agora me lembrar um texto que eu li na faculdade, na faculdade de jornalismo, um texto do Walter Benjamin, de um crítico de arte genial. Estudei também. Lembra? Quando ele falava das cópias, né? De criticar muito as cópias. O que adianta você não ter um original? O que representa, o quanto que diz uma cópia, né? E hoje em dia, eu era mais crítico, hoje eu sou muito mais flexível. Você só será tocado se estiver frente a frente com o quadro do Van Gogh original? Não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa ser assim. Pode ser, a gente pode sentir outras coisas. O mundo inteiro não terá acesso a todos os originais. Ponto. Sim. Não terá. Vamos privar as pessoas disso? Não. Então, o legal, eu estava te ouvindo, a gente, como humanidade e civilização, a gente vem se desenvolvendo e vem tudo a reboque. E a gente vai acumulando e tudo vai estar junto, né? A indústria tem seus aspectos negativos, mas ela pode dar... Ela dá empregos, ela cria condições para que algumas pessoas possam fazer outras coisas que deem prazer a elas. Ela abre chances para algumas outras pessoas. Enfim, não existe só uma maneira de ver, né? A gente não pode cair na armadilha também que só a pasteurização é ruim, mas a possibilidade de chegar a todos os públicos é boa, né? Por um aspecto. É legal isso, mas, de novo, tudo tem uma fonte imagética, né? Anterior, a gente pensa antes e começa a tentar colocar em prática da melhor maneira possível, com os recursos que a gente tem no momento. E esse da melhor maneira possível também inclui os aspectos negativos, né? Se você é uma mente mesquinha, sei lá, agressiva, violenta, você vai tender a se juntar com pessoas com o mesmo tipo de perfil e a criar coisas horríveis, né? E mais uma vez, né? Parece que esse aspecto mental, né? E a gente adora no Ocidente a separar, né? O feio do bonito, né? O que é legal daquilo que não é legal, o destrutivo do construtivo, mas está tudo no mesmo pacote, né? Então, mas isso tem um custo muito alto para nós enquanto sociedade, né? Porque assim o culpado é sempre o outro, né? Então, se você não reconhece em você mesmo, você também tem esse aspecto negativo, você também tem esse aspecto sombra que precisa ser reconhecido para antes de ontem, né? E a gente não faz isso, a gente sempre aponta o dedo, é sempre o outro culpado, é sempre o outro que fez algo errado, é sempre o outro que cometeu o crime e eu sou sempre o santo, né? E adivinha o quê? O outro está falando exatamente a mesma coisa a respeito de você, né? Isso, cara, é a humanidade em geral o tempo todo, né? Isso está acontecendo o tempo todo. Então, aí vem a sabedoria milenar do taoísmo nos dizendo, né? O yin e o yang, né? Vamos reconhecer ambos os aspectos fazem parte, estão ali em ebulição, em potencial para serem manifestados, e é você que vai dar, né? Através do bom tom, do seu nível de consciência, vazão para que tipo exato de força, né? O que tipo exato de manifestação natural, né? Algo mais violento, algo mais destrutivo ou algo mais construtivo, né? Então, estão ali os dois aspectos o tempo todo, são interiores, são aspectos mentais, né? A gente também falou sobre isso naquele episódio, né? A sua mente é o seu céu, o seu inferno, e vale para isso que a gente está falando a respeito da imaginação também. Tudo está interconectado, é que a gente não enxerga e a gente caiu na vala da separatividade. Por isso que a gente criou um eu e os outros, né? E quanto mais a gente amplia o nós, mais a gente consegue enxergar melhor a coisa. Usando metáfora, né? Lado esquerdo, lado direito, o Oriente, o Ocidente, os cérebros mesmo, as pessoas dizem que a gente tem a parte motora, de um lado, os lados coordenam em movimento cruzado. Quando a gente separa, quando a gente não consegue ver o pacote total, a gente nunca verá, mas se a gente pelo menos se permitir e lembrar sempre a si mesmo, eu estou esquecendo de alguma coisa, tem coisas que eu não estou considerando, a realidade é muito maior do que isso, puxa, fica divertido, mas fica inseguro. Uma coisa que eu percebi é que não é para todo mundo andar no jogo cósmico, implica andar em areias movediças. A gente não se sente seguro em andar em areias movediças. Muitos de nós não temos o estofo para isso. A gente se desespera quando dá uma tropeçadinha. Às vezes é necessário cair, limpar e continuar caminhando, né? A gente odeia cometer erro. A gente odeia a execração pública.
A gente odeia tudo que os mecanismos que a sociedade criou para colocar para baixo os outros. Né? A gente dá muito pouca bola para os poucos amigos. Dá mais bola, uma coisa que eu vivo falando com quem que eu falava isso? Com o Diego, né? Cara, dá mais bola para os centenas de pessoas que te apoiam e menos bola para aqueles 3 ou 4 que te criticam. Exato. A gente costuma dar voz para esses 3 ou 4. Exatamente. Quando a gente está rodeado, muitas vezes, de gente que está ali com a mão esticada. Né? É interessante, porque nesse aspecto, e pelo menos em parte, isso é parcial, não pode ser generalizado em absoluto. Tem muito de livre-arbítrio mesmo, né? Você ter esse discernimento de saber escolher, pô, que lado que eu tomo, né? Qual que é a posição que eu vou assumir, né? O meu lado sombra, o meu lado luz, né? É muito interessante isso. Agora, cara, me ocorreu uma outra coisa também, antes que eu me esqueça aqui, cara, de a gente fazer uma revisita daquele episódio sobre o bem e o mal. Por quê? Boa. Porque, cara, se a mente ou a consciência, ela é a fonte de tudo, né? E se, né, como a gente já abordou também, a sua mente é seu céu, seu inferno, quais seriam as implicações, né? Já que há uma fonte também que ela é negativa ou ela é destrutiva em essência, da concretização disso no mundo concreto e o que o papel de repente, entidades ou seres humanos, seja lá o que for, com a prevalência desse aspecto negativo, possuem na nossa sociedade ao ponto de causar o caos, guerras, violência, crimes e uma série de outras coisas, né, cara? Passa a dar uma abertura, assim, para que a gente entenda esse universo de uma forma bem mais, acho que aprofundada do jeito que a gente fez da primeira vez. Então, vamos pensar em fazer uma revisita depois, sabe, pensando nesse aspecto que nós estamos discutindo hoje, nesse episódio em particular, porque eu acho que dá para a gente adentrar em certos aspectos que a gente ainda não havia explorado. Eu me lembro que a gente conversou, não sei se foi nesse ou num outro, que você chegou a falar de algumas experiências ruins que você teve de noite e tal, e eu me lembro que eu deixei um asterisco lá da seguinte maneira, que eu não entendia, eu sempre falei isso, e hoje eu vejo um pouquinho melhor. Quando a gente fala, e usando a linguagem do Castro, existe a consciência cósmica, o tal, profundo, e depois ele vem e dissocia-se em nós, consciências individuais. Mas antes, o primeiro passo a consciência cósmica é não dual. Sim. No momento que ele dá o primeiro passo e tem o contraste, aí tem que ter bem, mal, claro, escuro, porque só assim eu consigo enxergar alguma coisa e consigo ver. Mas veio do primordial. Exato. Veio do primordial. Então, é a gente que dá o valor bom e ruim, muitas vezes é isso. Destruição, claro, porque a gente coloca os sentimentos em cima, depois a gente vai discutir na questão do bem e mal. Mas tem uma frase nos Semeadores que é muito legal também, que o Carlos Paz adorava repetir. O universo não tem escrúpulos. O universo é. Exatamente. Vocês se destruíram, uma chance se perdeu. Outras vingaram. Está valendo. Para o profundo, para a consciência cósmica, houve experiência. Ela quer experimentar e crescer, experimentar e crescer, experimentar e crescer. E se você observar a natureza, por exemplo, né, ela é desprovida de aspecto moral, né? Ou seja, né, um leão precisa comer, ele vai matar um filhote de cervo, né, um filhote de antílope, não importa. A gente olhando de fora, né, observa, nossa, mas que crueldade, é apenas um filhotinho indefeso, né? Mas assim, o leão ali, ele não tem esse critério, né? Então, assim, quando a gente fala, pode parecer muito pesado demais, o universo não tem escrúpulos, mas é que essa força realmente que ela vem, né, e instintivamente, acho que esse que é o aspecto também interessante dessa discussão, instintivamente, a moral, ela não tem, como posso dizer, espaço algum, né? O instinto, ele vai... As variáveis estão rolando. O planeta aqui tá rodando num circuito, cai um asteroide, muda todas as variáveis, roda outro circuito, e tá valendo, é do jogo cósmico, tá valendo. Exatamente. Mas a nossa discussão, já te passo, a nossa discussão mas a gente, como criatura inteligente, começa a interferir, começa a atuar contra o meio. É parte do jogo cósmico, queiramos ou não, a gente está jogando mal. O que a gente costuma falar da continuidade de extinção. Estamos jogando mal. Quando percebemos como coletividade que estamos jogando mal, não faremos mais isso. Mas enquanto uma parte não tiver consciência disso, continuaremos jogando mal. Exatamente. E mesmo você falou do asteroide, né, cara? Porque através da filosofia do Castrop, né, até esse asteroide, não que seja um aspecto divino no sentido de haver uma pré-condição ou
como eu posso dizer, um aspecto intencional, digamos assim, né? De intenção. Não, não é isso, mas assim, que faz parte desse jogo cósmico, realmente, que o asteroide ali presente como um aspecto da mente original, de que esse aspecto também ocorra, ou seja, é um componente da natureza que está ali atuante, né, e ocorrendo o tempo todo, independentemente de nossa vontade, né? Então, assim, não interessa isso. Então, acho que isso que é legal da filosofia do Castle, porque ele coloca a consciência e a natureza, o reino natural, realmente no palco da vida, né? E nós estamos inseridos nesse contexto, né, com mais um elemento, né? E não o elemento principal, não o ator principal desse jogo. Então, assim, o asteroide é parte do jogo cósmico. Está ali, né, a mente cósmica, né, a mente desse profundo ali ocorrendo o tempo todo, com matéria inanimada, ela é desprovida dessa dissociação, dessa consciência maior, dessa consciência muito maior, aliás, né, mas também faz parte do aspecto, não é nada que esteja fora do contexto, tudo faz parte, tudo tem um significado mais profundo, não aquele visível, né, mas mais profundamente também tem um significado ali embutido que a gente não reconhece. Não é porque Deus quis, não é porque rezamos pouco, não é porque o pecado dominou o planeta, assolou o planeta. Não, é do jogo. Olha como nós somos. Nós chegamos ao ponto de podermos prever, puxa, nosso Sol um dia será uma gigante vermelha e nós vamos para o espaço. Se ainda estivermos aqui, viraremos pó. Temos que sair daqui antes. Sim. Puxa, aquele filme Presságio, com Nicolas Cage, se o Sol, de vez em quando, se só resolver amanhã depois explodir e tal, nós viramos churrasco. Então, e é do jogo cósmico. E quantos sóis não fazem isso o tempo inteiro? Exatamente. Impressionante. O tempo inteiro. Mas é legal que esse aspecto da imaginação também nos coloca nessa posição de responsabilidade, né, cara? Que acho que isso é importante também, né? E como a gente percebe que essa questão de culpar os outros não faz o menor sentido, né, cara? Então, também nos traz um senso de responsabilidade muito grande em relação ao que você está manifestando, né? O que você manifesta de fato, né? Violência, raiva, impaciência, seja lá o que for, cara. Ou não, você está, apesar dos precalços, das dificuldades que, obviamente, todos nós passamos por elas, você está ali manifestando algo que é positivo, construtivo, colaborativo, né, como manifestação de uma mente um pouco menos caótica, um pouco menos assolada pela confusão, né, cara? Isso aí, você me fez lembrar uma das muitas sacadas que eu tive no meu ano Mirabilis. O meu ano maravilhoso foi em 96, né? Quando eu tive esse insight de cotas de responsabilidade. Ao invés de incutir culpa em si nos outros, qual é a minha cota de responsabilidade em todo e qualquer relacionamento que eu esteja envolvido? Exatamente. É para poucos. Tem que chegar, tem que sentar, tem que fazer essa avaliação, tem que lapidar, tem que perguntar para o outro como é que eu estou agindo, me dá um enfoque que eu não estou enxergando, tem que crescer, tem que questionar. É muito mais fácil terceirizar a culpa. Inclusive aqui, cara, nesse papo que a gente está tendo, tudo isso começou como, cara? Com uma ideia, né? Tudo começou com uma ideia, esse papo. E que é interessante que essa nossa relação, eu vou usar esse termo, mas eu sei que é inadequado, né, cara? Com a realidade, ou seja, com o universo concreto, é que vai fazendo você refinar isso daí, né? Então, por exemplo, a gente começou de um jeito, depois a gente foi vendo que não dava para fazer daquele jeito, tinha que fazer de outro, e pela experimentação, a gente foi lapidando essa ideia e isso foi tomando um formato, né? Que não era o que eu esperava, acho que não era o que você esperava também, mas acabou tendo esse formato, né? Então, eu acho que também tem muito disso, de o que a gente chamamos de fisicalidade, ou o plano físico, ser também uma forma de você ir aferindo e refinando esse pensamento de forma que isso vai ficando cada vez mais adequado em relação àquela ideia original. Não é isso? E vai acompanhando a mudança, que é sempre constante. Uma das poucas constantes do universo é que a mudança está aí, sempre acontecerá. E a gente foi conduzindo, não forçando, não controlando, mas conduzindo, percebendo aquilo que nos interessava fazer, que continuava nos dando satisfação e levando adiante, até o dia que não dê mais, ou que mude, e fomos acompanhando. Como você falou, da ideia original, que foi mais de 5 anos para agora, quanta gente que não cresceu, quanta gente... Num primeiro momento que não havia a mínima intenção de compartilhar com ninguém, era só o papo nós dois e ponto. A circunstância do livro
criou essa possibilidade da gente poder externalizar, e crescemos isso. Quando você tem um retorno de alguma pessoa que dá um toque aqui, que recomenda uma coisa por lá, crescemos também, né? São as condições do meio externo, né, que foram nos mostrando que seria possível você concretizar essa ideia original. Como a gente poderia fazer tertúlias, cansei de fazer tertúlias com um monte de amigos meus na era pré-internet, continuamos fazendo, mas não facilita isso hoje? Puxa, não facilita isso, poder deixar isso disponível? O que é o cabedal, o que é a biblioteca do YouTube hoje? O que é a biblioteca das palestras TED? O que as universidades hoje têm de arquivos de aulas dos grandes mestres que faleceram, mas deixaram registrado lá, gravaram, não só em livro, mas o livro é legal, mas hoje a gente vê a emoção que ele tinha, a linguagem corporal que vai além das palavras. Isso não tinha antes, é muito legal, é muito bacana. Muito legal mesmo. Bom, cara, eis que então chegamos aí 1 hora. Fechou. Mais 1 hora de trabalho efetuado, missão cumprida. Cara, então, gostaria de mais uma vez agradecê-lo aí pela oportunidade de estar compartilhando contigo algumas das minhas ideias. Vou também aproveitar para pedir para as pessoas curtirem o canal, se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, fazerem seus comentários. E é isso aí, cara. Até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Grande abraço! Beleza, Roberto. Valeu, até mais. Tchau, tchau.